Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo aqui no canal de Corpo e Alma, onde a gente conversa tudo que tem entre corpo, alma e muito mais além, os saberes da nova era. E hoje, eu sou Andréa Soares e hoje a gente vai ter aqui uma conversa muito legal, é um prazer que não só a minha irmã de jornada, porque muitos que vêm aqui convidados são irmãos de jornada, mas hoje é uma pessoa especial, porque além de irmã de jornada, é minha irmã de verdade. E ela tem um conteúdo muito interessante, muito disruptivo, porque eu gosto dessa coisa que faz a gente pensar, que faz a gente sair do quadradinho, que faz a gente ir além. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse trabalho que ela está fazendo. Juliana Soares, do Método Conexão, bem-vinda! Legal. Essa coisa do disruptivo, eu acho que é isso mesmo. Que bom estar aqui, que bom poder levar essa mensagem, que bom poder falar um pouquinho de nutrição de um jeito diferente. Eu falo que eu sou uma nutricionista que as pessoas podem confiar porque eu precisei aprender. Aprender sobre muito além da balança, muito além da própria nutrição. Exatamente. E aí Bom, a gente vai conversar sobre... A gente estava aqui nos bastidores, né? Falando um pouquinho dessa coisa do intestino, que é algo bem importante, principalmente também no teu método, mas Sim. que a gente tem visto como um fator muito importante, e não só, na verdade, para a questão nutricional, de perda de peso e tudo mais, no teu programa, no teu método, mas também na minha área de saúde mental, onde está completamente relacionado nessa questão. Então, a gente vai falar um pouquinho isso. Eu estou indo também agora, gente, para São Paulo, esse final de semana, num congresso de medicina integrativa voltado à saúde mental. Então, a gente também vai trazer bastante informação, mas a Ju é uma referência também nisso. Então, a primeira coisa que eu pergunto, Ju, é o seguinte. Então, como é que você chegou hoje a esse caminho, né? E já começamos por aqui, aonde você tem essa formação normal, né, da nutrição normal, acadêmica, essa visão do sistema, do quadradinho, e de repente caiu a ficha, né? E tipo assim, gente, não é este o caminho, tem algo aqui que não está batendo, as contas não estão fechando, e aí você traz algo totalmente inovador, totalmente diferente e que está funcionando Sim. e está melhorando muito a qualidade de vida das pessoas que estão te acompanhando. Em primeiro lugar, não existe saúde mental sem saúde intestinal e vice-versa. A gente comunica diretamente pelo nervo vago, tanto que quando a gente tem a sensação de algo, um desafio, alguma coisa, dá aquele frio na barriga. Na verdade, nada mais é do que o nosso cérebro que manda a emoção, que desencadeia um processo do tubo digestório mesmo. Hoje se tem muito a questão da neuroinflamação. E a neuroinflamação se dá por uma desbiose intestinal ou por vários fatores. Mas quando a gente fala de saúde mental e saúde intestinal, a gente fala de produção de neurotransmissores, absorção, porque nós não somos só o que nós comemos. Aquela velha frase. Nós somos o que nós comemos, o que nós digerimos, o que nós absorvemos de fato e o que nós excretamos. Então, quando a gente olha para hoje, para a saúde global das pessoas, os excessos de muitas coisas, dos alimentos industrializados também, está gerando uma série de situações, porque nós temos um tubo só, é o que entra e o mesmo tubo é o que vai chegar e eliminar o que a gente não precisa. Tem toda uma questão emocional que a gente pode falar mais para frente. Eu até diria, né, que Sim. além de tudo eu colocaria mais dois, né, que é o que a gente pensa e o que a gente sente. Perfeito, exatamente. Né? Aí fecha tudo, o esquema. Exatamente. E eu cheguei nesse ponto porque eu era uma criança que o intestino não funcionava e tá tudo bem, sabe? É normal. Tipo, é normal. 3 dias sem o intestino funcionar. E sempre me alimentando mal, aquela coisa da criança que não gosta disso, não gosta daquilo. Até que uma história de ganho de peso, perda de peso, ganho de peso, perda de peso, brigando com uma balança uma vida inteira, fui fazer faculdade de nutrição. Só que eu saí da faculdade de nutrição depois de 4 anos de imersão do mesmo jeito. Porque a questão não está só na comida, está além da comida. Então, quando eu entendi
que o processo de manutenção de uma saúde, no geral, vai além da alimentação, que é tudo que a gente tem de inputs que foram sistêmico, e é o que a gente recebeu de inputs desde a barriga da mãe. E tudo isso foi criando padrões mentais, padrões de condicionamento, o porquê que a gente busca o alimento, buscando alívio da dor ou busca pelo prazer. Então, são as duas leis implacáveis do cérebro. Sim. E aí, hoje, nós vivemos em um ambiente obesogênico, num ambiente onde se normaliza viver-se mal. Então, se você dorme mal, se você dorme pouco, se você come besteira na rua, se você vive com pressa, tá ok. Tá tudo certo, mas você tem que ser super produtivo, né? Daí tá tudo certo. Super produtivo, você tem que produzir. Ah, eu vivo na correria. Nossa, como eu sou o máximo que eu vivo na correria. Precisamos repensar isso, né? Como sociedade. Sim. Então, é um padrão que a gente vive de doença e um padrão obesogênico. E quando a pessoa começa a ter um olhar diferente para si mesma, que eu falo e repito, é além da balança. É muito além do emagrecimento. O emagrecimento ele vai ser só resultado de um processo que você vai conseguir encontrar de equilíbrio da saúde, porque uma pessoa desses excesso de comida, excesso de bebida alcoólica, excesso de falta de sono, excesso de trabalho, excesso de ansiedade, excesso de medo, como é que ela vai ser moderada nisso tudo? Eu até falei no programa passado que eu abordei só as fases do desenvolvimento infantil, né? E tem aí a questão do cigarro também, né? É oralidade. É oralidade, é na fase dos 0 a 2 anos. Então, não é só o alimento, mas também a bebida, mas também todos os vícios, né? Pela boca. É que a pessoa que está acima do peso, ela aparece. Então, ela aparece para a sociedade. Mas hoje, fumar o vape, esses cigarros eletrônicos, é tudo o mesmo padrão da busca pelo prazer e fugir da dor. O que é? É uma dor emocional, não é uma dor de fato. Porque quando a gente era lá da época das cavernas, eram perigos reais. A gente tinha que correr do predador. Sim, eram perigos reais, só que hoje são todos perigos criados pelo nosso sistema emocional, e tem aquela frase, né? Tenho muitos problemas na minha vida, mas 90% de fato nunca aconteceram. Exato. Porque só estavam no campo da ansiedade. Sim, principalmente para quem é extremamente ligado, né? A canal aberto, por exemplo, que vive ali no jornal, nas notícias e busca só esse mesmo padrão de pensamento, o cara vai viver aprisionado pelo medo 24 horas por dia. Isso é programação neurolinguística. A gente recebeu essa programação desde sempre. E, inclusive, a programação de que malhar mais e comer menos é o que emagrece. E não é real. É verdade. Não é real, porque o emagrecimento, uma saúde efetiva, vai muito além disso. A gente tem que entender o porquê a gente come, o que a gente come. E falando de saúde intestinal mesmo, eu brinco, né? A dieta divina. A dieta divina é assim, se Deus fez a comida. A pessoa fala assim, eu como pouco, não emagreço. Não, você come pouca comida. Você come um monte de besteira, um monte de alimento industrializado que não conversa com a nossa saúde intestinal. E todo mundo acha que o único problema da vida hoje é glúten e lactose, mas não é. Sim, o glúten é uma molécula grande, uma proteína, né, de difícil absorção, ela é grande para o nosso intestino, então se existe um intestino com uma barreira onde nós temos as vilosidades intestinais, quando essa barreira está aberta, o glúten passa e causa reações alérgicas, sim. A lactose, da mesma forma, mas a lactose não é também o principal problema. Existe a caseína, que é a proteína do leite, que também pode gerar alergias, mas tudo parte... Por que hoje está tão exacerbado toda essa questão das alergias alimentares? Porque está esse intestino aberto, esse intestino que não está conseguindo digerir adequadamente e passa para a corrente circulatória moléculas grandes e causa, sim, alergias. Tudo isso é fato. Não, e tem a questão também da qualidade do trigo, da qualidade do solo. Sem dúvida. Né, que mudou completamente também, né? Sem dúvida. O brasileiro vive a dieta da padaria. Então, o padrão alimentar, não há problema algum com o pão, não há problema algum com as massas, não. Há problema com os excessos. Há problema com os excessos em detrimento de outros nutrientes. No geral, a população não está se alimentando bem e acha que é a dieta que vai resolver. Eu falo que o segredo do sempre, do fazer sempre
está no simples. O progresso está no regresso, e a gente eu voltar acho para o que básico. Aí é um ponto bem específico, né? E que te dá um diferencial dessa questão deste trabalho, porque normalmente é assim, né? A primeira coisa é você ir numa nutricionista onde você vai fazer a restrição. Então, ali você já não pode isso, não pode aquele outro, tem que isso, tem ali, nananana. E aqui você faz uma outra visão de tudo, né? Primeiro lugar, a gente não é máquina. Quanto de caloria que entra e quanto de caloria que sai. Porque eu, Juliana, nutricionista, quem sou eu para saber como que você passou o dia? Se você não está naquele fim de dia cansado, aconteceu um monte de coisa que acionou vários gatilhos. E aí você olhou o papel da dieta. E no papel da dieta estava lá que você precisava comer no fim do dia, à tarde. Você estava morrendo de fome. Duas castanhas e 3 pistaches. Você estava com fome e com um monte de coisa para resolver, um monte de coisa na cabeça. Você não vai aderir a esse papel. Então, o papel, a dieta não nos prepara para a vida real. Então, assim, hoje, ainda bem que tem muitas nutricionistas conscientes que trabalham muito a educação. Eu falo que além da educação nutricional, é a terapia nutricional, que vai muito além do papel da dieta. Porque se fosse fácil, ia ser assim, ó, tá aqui. Andréia, você precisa de X calorias, repete isso todos os dias e você vai chegar no Natal linda, plena. Projeto seca a barriga. Isso não existe. Mas linda e plena segundo quem? A sociedade, né? A gente tem que ser aceita. Segundo o padrão advindo da onde e de quem. Isso eu já acho assim que é uma grande questão também. É a comparação, né? Que eu sempre falo que a partir do momento que você entra no processo de comparação, você já sai perdendo. Você já começou a perder se você acha que é a base da comparação. Quando a gente segue um método sério, consciente, com profissionais da saúde e não da doença, porque tem profissionais... Boa, isso é bom. Tem profissionais que hoje muito mais são profissionais da doença, que te deixam mais transtornado do que qualquer outra coisa. Então, profissionais da saúde, quando você segue um método sério, qual é a comparação? A comparação é você com você mesma. Exatamente. O que você está conseguindo ser bom hoje? Como é que você tem evoluído? Quem era você há 6 meses atrás? Qual foi a tua evolução? E quando você olha para o hoje, aquele dia assim que, nossa, hoje eu não estou muito legal. Ok, mas faz o que dá. Mas não desiste de você. Porque autoconhecimento é você se debruçar sobre você e não desistir quando fica difícil. Sim. E as pessoas acham que o problema é o glúten e a lactose. E assim, não é inflamatório para todo mundo, tá? Tem vários alimentos que não desperta a mesma reação para todas as pessoas. E quando a gente fala de saúde intestinal, a gente tem que conhecer profundamente qual é o nosso padrão alimentar. É muito interessante um estudo que eu vi no mestrado sobre pandas selvagens e pandas de cativeiro. Os pandas selvagens tinham um microbioma intestinal e uma saúde mental infinitamente superior aos pandas de cativeiro. E é como se hoje nós vivêssemos no cativeiro e tivéssemos que seguir esse padrão, né? Como se a gente estivesse sendo um laboratório, um estudo, onde você tem o grupo controle, o grupo... E isso não funciona na vida real. A gente tem emoção, a gente tem inconsciente trabalhando, a gente tem várias coisas aí. Eu acho que parte desse despertar, né, das pessoas, dos profissionais da saúde, né, não da doença, isso é bem importante pontuar, são perfis de trabalho, né, são métodos e visões específicas. Então, é bacana você saber qual que é o perfil desse profissional com quem você vai se orientar e vai ser um facilitador de processo para você, porque isso faz bastante diferença. Mas é esse momento aí nosso que a gente está vivendo de transição planetária realmente, onde esse sistema do passado ele não está mais funcionando. As pessoas estão acordando, elas estão realmente buscando uma outra maneira, né? Onde elas se colocam em primeiro lugar. E falar em buscar o primeiro lugar, a questão do não, né? O quanto isso pesa dentro desse todo.
né? Porque, veja, a gente tá aqui, as pessoas falam assim, é um podcast com a nutricionista. Acho que vai falar de pontos, de dieta. Não pode. Disso que não pode, Não isso pode. aqui que... né? Qual é a fruta que tem menos caloria que você pode comer? É esse quadradinho. Quando as pessoas começaram a nomear os alimentos, né? Isso é carboidrato, isso é proteína, isso é lipídio, isso pode, isso não pode. A nossa avó não sabia o que era carboidrato, proteína, lipídio. E se alimentava de uma forma equilibrada. Os nossos ancestrais não sabiam nada disso. Então, existe hoje, inclusive, transtorno da alimentação, que é a ortorexia. Essa coisa do extremo, do querer controlar. E toda necessidade de controle absurdo na alimentação é uma falta de controle interno. Né? Então, precisa estar com o corpo muito malhado, não pode fugir da dieta, nomear os alimentos, isso pode... A pessoa não relaxa, a pessoa não convive... Tá o tempo todo. Não convive socialmente. E por isso que as dietas restritivas não funcionam. Então, pode tudo é remédio ou é veneno, depende da dose. Depende da dose. Então, não existem, por exemplo, doses saudáveis de bebida alcoólica, se a gente for falar assim. Sim. Mas hoje, ou a pessoa não bebe porque está na dieta no Projeto Verão, ou bebe até cair, mais ou menos assim. Então, são os desequilíbrios. Agora, vai no fim de semana, vai tomar uma taça de vinho junto com os amigos, tomando água, tá tudo bem. Dá, inclusive, para manter saúde física com isso. Mas são os excessos. E a pessoa de excessos dificilmente consegue ser moderada somente na comida. Reflete em várias outras coisas. Reflete em várias outras coisas. É o comportamento, é o todo, né? É o sistêmico. Sim. E a questão do não, isso é muito importante. O não que você aprende a respeitar o seu corpo, os nãos dos excessos. É muito mais válido do que a comida. Isso não pode, isso pode. Eu não para várias outras coisas também, né? Onde, trazendo, né, pro lado terapêutico, mas a gente está falando de uma visão sistêmica aqui. Sim, né? tem que ser. É a pessoa que ela também está sempre voltada ao outro, né? Normalmente Síndrome essa da pessoa, boazinha. ela é sempre boazinha, ela está sempre preocupada com o que o outro vai pensar, ela está sempre fazendo bem, até porque tem uma cultura também religiosa por trás disso e é sistêmico. E aí ela não consegue dizer não para o outro, então esse outro está sempre abrindo mão, ela está sempre abrindo mão dela e do espaço dela por causa do outro, não consegue dizer não tem prazer pessoal. E pela linguagem do corpo, a pessoa que não tem prazer pessoal, normalmente ela tem problema de tireoide e assim vai. Então, é esse conjunto, é esse equilíbrio e esse não é bem importante, né? Na questão do excesso de peso, isso é muito frequente, muito, muito clássico, é um padrão clássico. É a procrastinação altruísta que eu falo. A pessoa diz que ela não faz o que ela precisa fazer por ela, porque ela tem muitas coisas para resolver. Então, ela cuida de tudo, de todos, e se sobrar tempo, ela cuida de si mesma. E isso tem relação com saúde como um todo, saúde intestinal. Às vezes eu falo que o psyllium, que eu sempre recento, o psyllium é uma fibra que você pode, que ajuda muito na qualidade intestinal, na limpeza intestinal, desde que orientado de forma adequada, consumido com bastante água e tal. Não deu tempo de comprar, não deu tempo de fazer, nunca dá tempo para si mesma. É a procrastinação altruísta ou é a procrastinação ativa? A procrastinação ativa, a pessoa faz. E o que era prioridade 1 para ela, porque existe, para a gente falar de saúde, existe o que é importante e o que é determinante. E ela deixa de fazer o que é determinante e começa a colocar todos os importantes. Porque, claro, cuidar da casa, questões de trabalho, tudo é importante. Só que são as historinhas que o nosso cérebro conta pra gente, a nossa mente, né, conversa, são as vozes. Você precisa fazer pelos outros e pelas coisas para ser aceita, para ser reconhecida, para ser amada. E aí a pessoa só consegue se sentir bem assim. Um outro ponto interessante também, né, que a gente sempre conversa, que a gente nunca teve tantas pessoas e crianças, né, acima do peso, com obesidade, com doenças voltadas também à questão de peso, ao mesmo tempo onde a gente nunca teve tanta farmácia sim. e tanta academia.
Se dieta resolvesse, não haveria uma epidemia de obesidade. Se a academia resolvesse, não haveria uma epidemia de obesidade. Então, o que acontece muito com as crianças hoje? Não tem qualquer tipo de atenção ao momento da alimentação. Mesmo porque os pais estão sempre trabalhando na correria. Ou nas telas. Ou nas telas, todos nas telas. Cada um come na sua tela. Uhum. A prática do Mindful Eating tem sido hoje transformadora para muitas pessoas. Que nada mais é do que... Porque o que é meditação? É ausência de pensamento? Não, é você estar presente naquele momento. Uhum. O simples fato, que para muitos não é simples porque estão num padrão completamente doentio, Sim. de você prestar atenção plena no momento da refeição, muda toda a tua relação com a comida. E isso não tem acontecido com as crianças. E aí é uma loucura. Então, o excesso de informação, e a partir do momento que também as escolhas alimentares, eu falo que não é dieta. Que, aliás, o termo dieta vem do latim, que quer dizer modo de vida. Só que as pessoas acham que dieta é restrição. É restrição. O dito do regime. Uhum. Que antigamente falava que estou de regime. Não. Dieta quer dizer modo de vida. Mas hoje, se você está no teu tá lá no Instagram e você salva uma receita de um bolo super chocolatudo e que é uma delícia, o que vai ficar aparecendo para você? Vai ficar aparecendo? Não, vai ficar aparecendo aquilo ali. Então, você entende que esse mundo é um mundo que é isso, que hoje a alimentação é isso. Até as roupas já estão sendo feitas com confecções maiores, porque normalizaram a obesidade, a doença, o uso de medicamentos para o efeito colateral da questão. Exato. O Ozempic e a medicação que está sendo colocada agora foi feita para pessoas com diabetes e para pessoas com obesidade mórbida. E quem é que tem usado? Mulheres que querem emagrecer para ir para a praia. 5 quilos, 6, ou para festa, para entrar no vestido. Então, assim, é o Walking Dead do Ozempic. É uma loucura. Mas aí é um ponto bem importante, né? Que se a gente for, inclusive, antes disso, né? A gente tem que começar a refletir, a prestar atenção nessas crenças sociais, nesses padrões, né? Culturais. E aí, se a gente for ainda antes disso, né? A gente vai começar a olhar, por exemplo, para a indústria do entretenimento. Sim. Né? Para como todo esse sistema nos carrega. E se você ousa questionar, a parar para pensar, para questionar, você está fora. Né? Você está fora e aí você perde até convívio social e algumas pessoas não conseguem lidar com estar sozinha porque você... É o esquisito sempre, a ovelha negra, então, enfim, é complicado esse ousar, né? Mas eu já acho, como eu falei lá, o movimento já está crescendo a cada dia. Sim. Cada dia. Pessoas mais conscientes e tem que colocar ter saúde vai muito além do que a ausência de doenças. A doença se manifesta, e você explica melhor isso, em vários níveis. Para chegar no nível físico, já passou pelo nível energético, já passou por vários níveis. Existem muitas pessoas hoje, porque, eu repito, a pessoa que está acima do peso é porque ela aparece. Mas existe muita gente magra que está com o padrão bonito da sociedade e completamente doente, compulsiva, extremo. Completamente doente. Que foi aquelas estatísticas todas que a gente estava lá no curso junto, né? Porque, gente, a gente adora fazer curso junto. A gente já fez de PNL junto, a gente já foi para um congresso de compulsão alimentar junto. Então, quando dá, a gente tá junto, estamos junto aqui. É isso aí. Né? E trocando figurinha e se ajudando, e também ajudando toda a egrégora que faz parte da gente, né? E é bem isso, né? Lembra que a gente viu lá no congresso também uma coisa bem interessante, né? Onde a pessoa que já tem esses desequilíbrios, e desde lá de criança, onde tem uma mãe ou um pai que tem esse desequilíbrio, ela tinha uma modificação neurológica cerebral, onde ela não conseguia perceber as emoções corretamente. Exatamente. Né? Dificilmente a mãe, alexitimia, o nome do fenômeno, a mãe que não consegue perceber as próprias emoções, dificilmente consegue perceber as emoções
dos seus. E aí gera, eu falo que quando uma pessoa da casa está doente, seja acima do peso ou com uma questão mental, a casa toda está doente. Então não adianta aquela mãe doida que fica fazendo dieta, faz tudo com farinha de amêndoas, sabe? Que custa o olho da cara, que só pensa nisso e a família não está bem. Então quando a gente alguém precisa se curar, a casa precisa se curar. Sim. Porque senão esse padrão vai sendo repetido, porque os nossos adolescentes hoje estão crescendo, muitos adolescentes que hoje estão acima do peso, mas a mãe está sarada. Porque a mãe vive com restrição, vive com Ozempic, mas a filha está sofrendo. Porque ela viu uma mãe ou horas comendo muito ou horas fazendo dieta e ela cresce transtornada. E aí a casa, né, as pessoas da família e até os animais, né? Até os animais. Os animais também absorvem tudo isso. A pessoa que precisa fazer uma dieta onde o padrão alimentar dela tem que ser diferente do padrão alimentar da casa, a casa está doente. Muito. Né? Mas a minha comida é a comida dos meus filhos e do meu marido. Por quê? Né? Isso não existe. Não existe dieta assim. Só que aí, Ju, eu vou trazer uma questão daí bem, assim, para bater papo e para compartilhar mesmo e pensar, né, sobre isso. Porque tem duas situações aqui que eu quero trazer para a gente conversar. A primeira, quando a gente fala dessa questão da casa, a gente tem culturalmente sempre essa coisa da culpa, né? Sim. Então, essa culpa, quando você cai essa ficha e quando você entende todo esse sistema, principalmente você, né, mãe, mulher, né, ou a pessoa responsável dessa casa, começa a ter esse desconforto devido a essa culpa quando você observa tudo isso e você fala, cara, e agora? E agora? Né? Eu continuo caminho solo, né, sem me preocupar, porque a casa também não está nem aí para isso, ou eu me sinto extremamente culpada e acabo desistindo no meio do caminho, cedendo a coisa, ou eu fico mais depressiva ainda, ou, enfim, tem tudo isso que é complicado. Porque a questão da culpa é algo que também vem de uma crença. Então, precisa... A culpa porque a mulher precisa entregar muito hoje, além do seu papel materno, que é nutrir. Então, chega uma hora que a gente se perde nisso. O mundo está fazendo a gente se perder. Né? Então, essa culpa porque eu preciso trabalhar, mas eu também eu falo que a mulher é a guardiã da saúde da casa. Quando tem alguém doente, quem é que cuida do horário de remédio? É a mulher. É a mulher que cuida do todo. É um papel feminino, o papel de nutrir a energia feminina. E a culpa vem por tudo isso, da gente ter que dar conta do profissional, ter que dar conta da casa, ter que dar conta de si mesma. É uma loucura. E aí eu gosto quando você fala sobre isso, aquela coisa assim, né? Começa mais ou menos assim, que é um dia de cada vez, é um passinho pequeno e aí vai, vamos lá. A pessoa que precisa perder peso, por exemplo, ela olha e fala assim, meu Deus, eu preciso perder 20 quilos, porque essa mulher, ela se perdeu de si mesma e é muito sutil, que ela vai engordando aos pouquinhos. E de repente ela olha, ela fala assim, agora eu preciso perder peso, só que ela quer perder os 20 de uma vez só. E não vai funcionar. Ela tem que olhar para um dia de cada vez e ir melhorando 1% ao dia. Se ela, no desespero, se matricula na academia, fica 3 horas na academia, pula o café da manhã, almoça frango grelhado e alface, come 2 castanhas de tarde, ela não vai sustentar isso porque ela vinha de um padrão diferente. Então, a pessoa tem que aprender primeiro. Na verdade, a pessoa não, o cérebro tem que aprender a emagrecer 1 quilo. Isso, o cérebro. O cérebro precisa aprender a emagrecer 1 quilo, mas do jeito certo, sem restrição. Porque a gente come sem fome. Esse é o primeiro ponto. A gente come sem fome. A gente tem fome social, a gente tem fome de pertencimento, a gente tem várias fomes. Fome de cansaço. Muito. Essa fome do cansaço, no final do dia, a gente confunde frio com fome. A gente confunde sede com fome. E aí, depois que a pessoa aprende e ensina para o cérebro emagrecer 1 quilo, ela tem que repetir isso 20 vezes, se ela tem 20 quilos para perder. E de forma consistente e de forma constante. Mas daí eu canso. Você tem que aprender a descansar e não desistir. E você acha, então, que esta mentalidade, ela impacta na questão culpa e impacta na questão familiar? Sim, porque a pessoa ela só consegue ver valor
nela se ela estiver magra, se ela estiver com um corpo aceitável. E ela não entende o contexto da casa dela, os inputs familiares, os mitos e ritos da família. Nós somos uma família que a gente adora uma mesa farta. Mesa farta. E a gente acaba comendo mais quando está feliz, não quando está triste. Sim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, qual é o seu padrão? Qual é o padrão da sua casa? Como que as pessoas se reúnem? Então, e dentro desse contexto todo, entender, peraí, qual é o meu limite? Que o meu limite é diferente do teu, que é diferente do seu filho, que é diferente do seu marido, da sua cunhada, sei lá. Mas como que eu consigo me conectar comigo, com o meu sinal de fome, com a minha saciedade? Aquela coisa de se despedir da comida no domingo e segunda-feira eu volto. Segunda começa terrível. Volto para onde? Volto para onde? Volto para aquele padrão de restrição que me deixa doente e estressada. Cérebros estressados não mudam comportamentos. Ponto. Ou eu volto para o exagero. Então, assim, é se conectar. E aí eu trago, antes de ir para o segundo ponto, né? Mas eu trago sempre essa coisa da autocompaixão, né? Da autocompaixão. Você tem que ser amorosa consigo mesmo. A gente não ajudaria quem nos maltrata. Então, em primeiro lugar, falando da feminilidade mesmo, a gente se olha e só se julga, se culpa, não consegue ver coisas boas na gente. Então, assim, você ajudaria quem te maltrata? Você fala mal de você. Como é que você vai ajudar? Isso, Então, faz piada, né? E fala mal, e piadinha. A gente não... Agora, engraçado, porque se uma amiga tá com problema, qual o conselho que você dá para amiga? A amiga que fala assim, porque... Veja, e daí você dá um monte de conselho. Você dá conselho para a amiga, mas você não dá o mesmo conselho para si mesmo. Então, a gente tem que se perceber e se tratar como se a gente fosse a nossa melhor amiga. Então, o que eu posso fazer nesse contexto? O que eu posso fazer hoje? Às vezes, o meu hoje não é igual ao de ontem, o meu 100% de ontem. Mas hoje eu consigo dar o meu 30%. Mas o meu 30% foi o meu 100%. E aí a gente vai evoluindo, vai se conhecendo. Porque aí, porque eu falo dessa coisa da culpa, porque isso, em consultório, ele é muito visível, aonde a pessoa entra num processo de frustração e isso vira uma bola de neve. Então, ela se sente altamente fracassada, que mais uma vez ela não conseguiu. Sim. Né? Ou ela conseguiu até um ponto, depois ela não consegue, daí realmente ela acha que é assim mesmo, né? Ou aquela frase, né? Porque é genético. Né? A epigenética veio para quebrar isso, né? Com muita força, graças a Deus. Exato. Não esse desafio, ele é grande, né? Porque a gente tem tantos fatores externos, né? Mas eu acho que sim, é possível. Tanto é que é só a gente ver essa questão genética, entre aspas, ou de casos de doenças graves, terminais, autoimune e outros, mas 2 casos que eu sempre trago como exemplo de cura é o Dr. Joe Dispenza e a professora Cristina Cairo. São casos reais que a medicina não sabe... A medicina duvida, a medicina tradicional duvida, mas hoje a gente já sabe por quê e qual é o caminho, inclusive, né? Nosso corpo tem total capacidade de regeneração. E quando se fala somente da restrição alimentar, é o ciclo vicioso das dietas. A pessoa está descontente com o corpo, ela começa a fazer uma restrição. Toda restrição tem prazo de validade. Motivação é igual bateria de celular, ela dá e acaba. A pessoa que só faz dieta na base da motivação, dieta, eu digo assim, um padrão alimentar ok, não vai funcionar. Aí ela faz restrição. A restrição gera a compulsão. A compulsão vai preencher um buraco que ela não quis ver quando estava fazendo a restrição. Porque o alimento está preenchendo algum lugar que a pessoa nem tem ideia do que pode ser. E aí gerou a compulsão, exagerou na comida. Se abandonou mais uma vez, novamente o descontentamento com o corpo volta para o novo ciclo. Por isso que existem tantas dietas. Então, se dieta resolvesse, existiria uma só no mundo inteiro e todo mundo seguiria essa. Mas é que cada um tem que conhecer os seus próprios limites. Dentro do padrão alimentar que foi criado e estabelecido desde sempre. Então, assim, eu gosto de comer pão. Ok, você vai comer pão, mas você pode diminuir um pouquinho esse pão? Você pode.
Eu gosto de... Dá para chegar num equilíbrio? Dá. Porque tem os alimentos altamente emocionais, né? Sim. Que esses alimentos são mais difíceis da pessoa mexer nesse processo, né? Então, e até porque também a gente também está lidando ao mesmo tempo, né? Que você tem a indústria dos processados, a indústria agora, porque falar de intestino também virou moda, né? E você tem a indústria da saúde também que virou moda, então Sim. você vive à base de 45 milhões de suplementos. Suplementos, né? isso. Então, é achar o caminho do meio, é começar a olhar com equilíbrio melhor para tudo isso, né? A indústria, ela é sábia em combinar 3 coisas: gordura, açúcar e sal. É o famoso gás. Combinou essas 3 coisas porque é engraçado. Existe a batata, né? Existe a batata, que é o açúcar, se a gente for pensar em termos de o açúcar, carboidrato que vira... E existe a batata frita, que tem gordura e que tem sal. O que é mais palatável? Óbvio. Então, é isso. A combinação desses 3 elementos torna o alimento hiperpalatável. E a indústria, ainda quando tem um alimento que não é hiperpalatável, acrescenta glutamato monossódico, que não conversa com a nossa saúde intestinal, ponto. E é o excesso disso. E aí a gente vai tendo esses problemas. É a disbiose intestinal, dificuldade de enzimas digestivas, dificuldade de absorção, é um intestino permeável, são várias coisas. E tudo isso tem refletido. E quanto mais alimento industrializado, menos eu sinto prazer em comida normal. E quanto mais eu tenho essa disbiose, mais micro-organismos, porque é conforme o padrão alimentar que cresce um tipo de microbiota, que hoje a gente chama de microbioma, que é todo mundo junto. Vírus, fungos, bactérias, leveduras, parasitos, todo mundo vive lá em simbiose no intestino. Mas é o meu padrão alimentar que alimenta o grupo A ou o grupo B. Então, a pessoa que fala assim, meu problema é doce. Sim, quanto mais doce você come, mais você vai alimentar bactérias fermentativas. Mais vontade de doce você vai ter. E precisa quebrar o ciclo. Cortando o açúcar? Não. Entendendo, em primeiro lugar, por que você come excesso de açúcar? O que está faltando? Qual doçura que está faltando na tua vida que você precisa colocar açúcar? Ah, mas mesmo assim meu intestino não funciona. O que você tem dificuldade de soltar? Sim. De deixar que é a ir, linguagem do corpo, que né? é a linguagem do corpo, de deixar ir. Então, é todo um contexto, que não é só malhar mais, comer menos. No fim das contas, é isso. E falando de saúde intestinal e de saúde como um todo, principalmente da saúde mental, não existe hoje saúde mental sem intestino saudável e corpo em movimento. Fazer exercício não é para quem gosta, é para quem tem juízo. Porque a atividade física não é uma atividade física extenuante, não precisa, não, é colocar o corpo em movimento. A nossa máquina humana... O prazer, a dança-terapia, né, pessoal? Dança-terapia. A dança-terapia. Eu tenho uma aluna da mentoria que ela estava com dificuldade de perder peso e ela foi fazer patinação artística. Ela perdeu, você comentou. ela perdeu 9 quilos. Então, porque ela começou a encontrar prazer. E o corpo em movimento com o prazer. Né? Muitos estudos já também, né? Dessa relação da musculatura de coxa, de quadril, quadríceps, totalmente interligado com prevenção de doenças mentais, não só a questão do cardio tradicional, né? Do cardio, das doenças, né? Do trabalho aeróbio e tudo mais. Mas é todo esse conjunto hoje, né? Então, a gente começa através desse olhar e desses novos estudos da neurociência, abrir um leque gigantesco, é um novo mundo. É isso que eu digo, são os saberes da nova era. Sim. A gente está num novo momento de disrupturas, né? Onde aquele velho sistema está indo por água abaixo. Que bom, né? E aí, aos poucos, a gente vai realmente unindo forças e fazendo acontecer. Mas aí tem um outro fator também que eu queria a tua opinião, né, o teu ponto de vista em relação a isso, que é aquele ponto onde eu trago, que daí é a minha área, porque eu vejo que isso é um fator que ele é também impactante, que é o fator, né, do nosso inconsciente dentro do processo. Que você vai, para algumas pessoas não dá para generalizar, tá? Mas algumas pessoas, né, chegam num determinado ponto aonde ali você tem
digamos, uma parada ou um bloqueio, ou coisas que antes estavam indo bem, de repente não funciona mais, e assim, operacionalmente, nutricionalmente... Tá tudo ok. Tá tudo ok, né? E aí tem esse papel, esse impacto do inconsciente, né? Que são essas coisas que a gente não tem essa percepção, né? E que vai chegar um momento para algumas pessoas que elas vão ter que olhar para isso. E se você já teve algumas situações assim, onde isso voltou a acontecer quando a pessoa entendeu, enfim, como é que é o trabalho multidisciplinar, né? Exato. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. Do ponto de vista nutricional, existe uma coisa chamada set point do peso e termogênese adaptativa. Tem que entender que o seu cérebro, falando de perda de peso, o seu cérebro não quer emagrecer. Gasto energético para ele não faz o menor sentido, porque se até hoje você se manteve assim, é porque você está indo bem. E isso pode ser dormir mal, estar acima do peso, estar doente. O seu cérebro não entende que você está com gordura no fígado, por exemplo. Ele só quer saber de economizar energia. Por isso a termogênese adaptativa. Do ponto de vista físico, chega num ponto que a gente tem que mudar estímulos. Sim. Então, às vezes, uma pequena mudança de estímulo... vai fazer de novo a homeostase ali. Então, assim, vamos jantar mais cedo, vamos, em vez de você caminhar 30 minutos, você vai fazer um exercício de força. Enfim, mudar estímulos do ponto de vista físico. Do ponto de vista emocional, a gente tem que novamente parar para pensar, porque a gente entra aí de reorganizar de novo. E a importância da equipe multidisciplinar. Eu tenho na equipe, a gente também sempre conversa, parar para pensar, reavaliar. Porque quando o GPS fala assim, recalculando, e você precisa permitir que o GPS recalcule. Porque na maioria dos casos a pessoa desiste dela exatamente nesse momento. Nesse ponto. Então a pessoa tem que aprender a descansar, dar uma resetada, reorganizar, entender os porquês e ir fazendo o percurso. E depois recomeçar, e talvez de uma outra maneira, né? Exato. Mas com autoconhecimento, né? Lógico, ela já sabe o porquê. Porque esse inconsciente, quando, né? Só trazendo, né? Falando novamente para contextualizar. Esse inconsciente, gente, quando você começa, no caso específico da perda de peso, ou de algumas mudanças, quando o alimento, inclusive, é um alimento emocional, o inconsciente vai dizer assim, puxa vida, mas isso está gravado aqui como teu mecanismo de proteção. Então, como é que eu vou para a vida? Como é que eu vou me relacionar com o mundo sem o meu mecanismo de proteção? O inconsciente não vai te deixar. Não vai. Ele vai travar, não vai te deixar. Então, aí é que vem, né, esse novo... O inconsciente busca na caixinha de repertório. Então, assim, nessa situação, como é que eu costumo me comportar? Então, tem aquela pessoa que come por timidez, tem aquela pessoa que come para se sentir pertencente, então, vários fatores. Mas, no geral, ele busca de um repertório que já está padronizado e automatizado. A gente tem que ter a percepção, dentro da situação que é gatilho para o comer a mais, seja uma comida emocional, um comfort food, a percepção daquele bolo de fubá, né, que lembra da casa da avó, o pão quentinho, o cheiro de pão em casa, tudo isso pode ser gatilhos emocionais e que você se comporta de um determinado ponto. Só que um comportamento não muda se a gente não colocar outro comportamento no lugar. E não quer dizer que não vai comer aquilo que é uma delícia, que te remete para coisas boas, para lembranças boas. É o passar do ponto o tempo todo. É a pessoa que tem compulsão por doce, por chocolate, é porque ela precisa disso e ela não sabe colocar nenhum outro comportamento no lugar e que daí tem muito a ver com o prazer. As duas leis do cérebro, te tirar da dor e te dar prazer. E te dar prazer. E aí que eu acho que é interessante, porque sem essa visão, né? E aí é que no consultório tradicional, né? Da nutrição, é que acho que, no meu ponto de vista como psicanalista, eu acho que fica aí esse gap, que é essa mudança, essa troca. Porque se você consegue fazer toda essa adaptação, mas você está mexendo com o inconsciente, você mexe com esse mecanismo de proteção, naturalmente o teu inconsciente vai te criar
um situação, deslocamento lógico, de um outro comportamento. Aham. Então, por exemplo, você até consegue fazer, né, digamos, tudo direitinho, você muda tudo, você começa a perder peso. Mas aí começa a acontecer o quê? Você começa a ter outros tipos de compulsão, né? Você vira a louca do trabalho, ou você vira a louca da limpeza em casa, ou você vira a louca de alguma outra coisa, porque vai fazer o deslocamento. Vai fazer o deslocamento. Sim. E se não tiver, né, alguém, às vezes, para orientar e dizer, olha, peraí, que aqui está acontecendo um processo aqui que está trocando um por outro, e a compulsão continua aí, Aham. né? Tem que lembrar assim. Sabe aquela mulher que fala assim, ai, quando eu me casei eu pesava tanto, né? Ai, eu me casei porque o meu vestido... Quem era aquela mulher? Quais eram os prazeres que aquela mulher tinha? Porque a gente se perde muito dessa mulher. A gente assume vários papéis. Aí tem a questão da culpa, tem a questão da autocompaixão, tem várias coisas. Então, o que aquela mulher lá gostava de fazer? A gente não precisa colocar uma outra compulsão no lugar, que acontece muito com o paciente bariátrico. Exatamente. Ele tira a comida e coloca a bebida no lugar, porque daí tem como, enfim, várias outras situações aí. Então, quem era aquela mulher? O que ela gostava de fazer? Às vezes, você consegue mudar um pensamento ruminante colocando uma música que te dê prazer e que te remeta a alguma coisa. Então, eu falo da importância, no processo de autoconhecimento, de você fazer pequenas pausas durante o dia. Você não precisa parar meia hora do dia, ver em paz interior. Isso não vai acontecer. Agora, se você ensinar o teu cérebro que você precisa parar, fazer pequenas paradas durante o dia, reorganizar o fluxo, entender os porquês, começa a mudar o nome do jogo. É simples? Não, mas é possível. É possível. Né? Muito legal. Na verdade, né, essa criação de conteúdo que a gente está fazendo aqui é uma possibilidade da gente deixar esses registros, né, como uma fonte de compartilhamento de informação, porque às vezes a pessoa escuta essa conversa, né, de coisas que a gente, entre aspas, até são meio óbvias, mas através das experiências, não somente pessoais, né, profissionais e pessoais, mas acho que principalmente as pessoais, né, porque a gente tem essa característica de fazer acontecer o que a gente compartilha, né? E eu acho que isso é essa coerência que eu falo, né? Precisa ter coerência. Sim. Né? Porque se você vai ensinar e falar de algo, orientar, e algo que você não aplica para você, que você não vive. Então, para mim, isso não faz sentido. Não funciona. Mas eu acho que é isso, é essa questão da gente colocar isso de uma maneira organizada, compartilhando essas informações, porque dessa maneira alguém, de repente, está nesta sintonia junto com a gente aqui. Sim. E às vezes é uma palavrinha, é uma coisinha ali que virou a chave, a pessoa, cara, é isso. É isso. É isso. Pá, cara, beleza, né? Porque muitas vezes essa mulher que se fala lá de trás, que ela tinha os prazeres, né? Que sim, naturalmente, ela não é, entre aspas, a mesma pessoa. Não é. Porque ela evoluiu, ela cresceu, ela se desenvolveu, a percepção de mundo dela mudou, né? Mas ela pode resgatar essas coisas legais. As coisas legais. Daqueles as coisas momentos, leves. as coisas leves. Porque a gente só vai ter um corpo leve se a gente conseguir ser igualmente leve. Para o pensamento, para essa autocompaixão. E, às vezes, essa mulher... Eu falo assim para as minhas alunas, se pergunte quando você não está com fome, você está com vontade. Se pergunte assim, quem é que quer isso? A tua mulher adulta ou a tua criança? E às vezes a tua criança está precisando mesmo. Sim. Então cuida dessa criança. Leva essa criança para passear, leva essa criança para fazer outras coisas e não buscar comida o tempo todo. Né? Mas ela precisa entender essa leveza que precisa ter. Sim. E entender que recaídas existem, que existem momentos que a gente come demais. Existe. É diferente de outros processos. A alimentação ela é lícita e ela estará conosco até o fim da vida. A pessoa que sai das drogas, ela busca outras coisas para colocar no lugar. Ela se envolve com a atividade da igreja, ela passa a ser útil em outras coisas, é diferente. Ela não entra mais em contato, mas a gente não. A comida ela vai estar conosco até o último dia, se a gente não estiver acamado, recebendo nutrição endovenosa. E a gente tem que aprender a se relacionar com o nosso corpo e se relacionar melhor com a comida.
Isso quer dizer, o que é o peso ideal? É a gente comer comida variada, a gente ter leveza, a gente colocar o corpo em movimento, não ter essa coisa da isso pode, isso não pode. Né? É um novo, é um mindset, né? É. É um mindset diferente. Eu acho que é aí que você pegou a coisa e organizou dentro de toda a tua expertise. Exato. Né? E aonde você diria que é um limiar tênue aí nesse processo? Que a gente vê muito isso também, né? Eu estou trazendo pela minha experiência consultória para a gente compartilhar. A questão do narcisismo, né? Que às vezes a pessoa ali se perde, ela consegue fazer tudo direitinho, ela alcança todos os objetivos, ela acaba indo para um padrão muito narcisista muito dela, também, né? Muito dela. E aí ela não consegue. A gente volta naquela questão da alexitimia. Ela não consegue reconhecer essas próprias emoções, ela descompensa olhando só para si. Não entende também o outro, né? Não entende o outro. É a mulher que faz dieta, o marido convida para jantar, ela fala que não vai, sabe? Por quê? Porque ela só está no processo dela, ela para de ter uma relação social, uma relação familiar boa, porque ela só olha pro dela. E daí... Aí é um ponto para você observar se isso começa a acontecer no processo. É um ponto de alerta. É muito importante, porque às vezes tem uma filha, um filho que está ali precisando... Pedindo, né? Mãe me olhe, pai me olhe. Sim, exatamente. E tem acontecido muito, né? Infelizmente. E buscar... pilar, né? Não adianta nada, é só corpo. Não, é corpo, mente, planejamento, espiritualidade, e não, isso não é religião, isso é você se encontrar, você entender que você tem um padrão vibratório, e esse padrão vibratório também te coloca em determinadas situações, ambientes, várias coisas. Sim. Várias coisas. Autoconhecimento. Propósito de vida. Porque acho que aí conversa muito com a espiritualidade. Sim. Né? Porque às vezes a gente chega, né, com as pessoas dizendo, putz, eu tô tão desanimado, tô tão perdida, tô sem motivação, tô meio depressivo, aquela coisa toda, né? E aí você pergunta, né, e qual é o teu propósito de vida, né? A pessoa trava, né? Ela trava porque não sabe. Não sabe, então precisa... Ou nunca parou para pensar. Nunca parou para pensar. Então, chegou nesse ponto de que ali, então, é o momento de reorganizar, de botar a casa em ordem, começando por si, né? Com uma visão amorosa de si, para esse processo, sem, né, essa cobrança. E assim, a percepção de seja a mudança que você quer ver. Isso é legal. Se existem coisas que estão ao teu redor que não estão boas, comece mudando o teu padrão vibratório. E se a gente não entende hoje que existe vibração, como é que você faz uma densitometria óssea, um exame de imagem? A gente não vê, mas capta tudo que está lá dentro. Existe, é energia. É energia, é vibração. E a gente vibra da mesma forma. A gente só não consegue ver. Então, as nossas emoções geram um campo vibratório, as nossas percepções, os nossos pensamentos geram um campo vibratório. E aí vem do que você também se alimenta externamente, do que você vê, do que você escuta, do que você assiste, das tuas relações. Porque, né, vai chegar um ponto que talvez até as tuas amizades, né, a gente fala muito sobre isso, começam a dizer assim, não dá mais para conviver. Não dá mais. Não dá mais, né? E às vezes vai ter que fazer essas disrupturas mesmo, porque você acabou indo e escolhendo um outro caminho. E essa é a vida, nem todo mundo vai seguir junto pela mesma jornada, né? São as experiências distintas, né? Mas vai de você decidir que você quer escolher um caminho, uma experiência positiva, diferente, onde você vai estar buscando essa homeostase sistêmica, né? E isso reflete para todo o teu entorno, né? Para as pessoas que você ama. Não é porque você está ali cobrando e fazendo acontecer que a pessoa vai fazer. Não. É porque ela viu você, o teu padrão vibratório. Né? Estou fazendo dieta, meu marido não me ajuda. Ele não abre a sua boca para pôr comida que você não deseja. É a tua escolha, é o seu processo. Uma relação marido e mulher são dois adultos. Então, assim, é o teu padrão que vai mudando o padrão da casa, você lidera pelo exemplo. Eu falo que a palavra convence, o exemplo arrasta. E é mais ou menos por aí, né?
Legal, gostei dessa, hein? Como é que é? Vamos lá de novo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Arrasou! Adorei. É isso aí. Muito bom. Então é isso. Ju, assim, algo bem pontual, né? Porque a gente começou lá atrás no intestino, falamos dele no começo e finalizando aqui, né? O que você, para finalizar, o que você diria, né? Bom, a gente já falou de vários pontos de vista, né? Uhum. Mas algo assim, simples, que a pessoa pode fazer a partir de agora, que ela terminou de assistir esse podcast e ela, cara, gostei disso, vou começar a fazer. Para melhorar meu intestino, começando por aqui. Vamos falar da regra dos 4 R's. Remover, repor, reinocular e reparar. Remover alimentos inflamatórios, que hoje, vamos falar de industrializado? Sim. Vamos passar uma semana comendo comida? Então, assim, se Deus fez a comida, então a gente começa pelo remover aquilo que está causando mal. Repor, a gente tem que repor enzimas digestivas. Muitas pessoas hoje têm problema de vesícula, não têm enzimas biliares, enfim, vivem tomando os prazóis da vida. A gente precisa fazer esse ajuste. A pessoa acha que o único problema que ela tem azia o problema no estômago. Não, é uma desbiose intestinal que causou o problema lá no estômago. Então, a gente reorganiza o repor, né? Esse segundo R é o repor enzimas digestivas. Depois que a gente retirou o que estava inflamando, recolocou enzimas digestivas, a gente começa a melhorar a nossa absorção. Continuamos com esse padrão alimentar bacana, mais natural. A gente reintroduz probióticos. Não adianta nada colocar probiótico no intestino que não está... não está apto a trabalhar com aquilo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o terceiro R, a gente repõe probióticos. E no quarto R, que seria a 4ª semana, que é um protocolo que eu trabalho intestinal, na 4ª semana a gente também restaura essa parede intestinal. Isso pode ser feito com babosa, com glutamina, são aminoácidos, né? Mas principalmente a babosa, a aloe vera, o gel de aloe vera, ele tem a capacidade de restaurar todo o trato digestório. Ele cicatriza de verdade, mas não é a babosa que se tem no quintal. Aquela é só para passar na pele. Tem que ser um gel específico. Né? Normalmente em loja de produto natural tem, que ele restaura todo o trato digestório, essas vilosidades do intestino, elas começam a se fechar. Então, a gente volta lá no começo. Nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós digerimos, aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós excretamos. E que nós pensamos e sentimos. Fechou. Ah, legal. Fechou. Muito bem. Então, vamos lá. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a fundo, né, o método da Ju, vamos lá, aonde te procurar? Ju Soares Conexão. Instagram, Ju Soares Conexão. No YouTube, Método Conexão Corpo e Mente. Legal, muito bom. E quem quiser saber também um pouquinho mais desse trabalho que, né, até final de ano a gente está agora unindo forças, né? Vamos trabalhar juntos, juntar todas as turmas, a galera, nós vamos fazer método conexão com dança terapia, com psicanálise, tudo junto. É só alegria. Além do karaokê, né? Opa, Isso não pode faltar. Isso não pode faltar. É um dos grandes prazeres, cantar. Às vezes, mulher está precisando cantar. E então, vamos lá. Lá no Instagram, @Andréa Soares 1111 _terapias. E aqui no nosso canal, né? No YouTube, Andréa Soares Terapias. Eu quero deixar aqui uma live bem interessante, importante, que eu achei também, disso também que a gente está falando, até para reforçar e que é o podcast do Lewis Howes, não sei se eu estou pronunciando certo o sobrenome, eu acompanho direto, mas o nome é Lewis Howes, e ele fez agora recente, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo com o MD, Dr. Mark Hyman, e ele falou exatamente sobre isso. Então, é bem interessante mesmo, Sim. tá? Bem bacana, fala disso que a gente está falando e muito mais, bastante coisa para pensar. O conteúdo na internet tem hoje a rodo, só que nós estamos sofrendo o que eu chamo de obesidade cerebral. É muita informação truncada. Então, a gente tem que seguir as pessoas certas, que o algoritmo começa a mostrar cada vez mais o que faz sentido. É o que a gente se conecta. Legal. Show de bola. Gente, muito obrigado. Ju, muito obrigada. Valeu. Até a próxima, com certeza, muitos outros conteúdos estaremos gerando. Tem assunto para Dedéu, né? Que tem. legal. Valeu, irmã. Valeu. Obrigada. Show. Gente,
Um beijo, gratidão e até breve.